Oiê, gente, tudo bom? Nesse vídeo vocês vão acompanhar um pouquinho do meu processo de estudo. Esse ano, gente, eu tô no terceiro ano do ensino médio. Eu confesso pra vocês que foi uma mudança muito grande do segundo pro terceiro. Não que... Calma, eu vou explicar tudo certinho, mas antes eu queria que vocês já se inscrevessem no canal, deixassem o like e comentassem qual próximo vídeo vocês querem ver aqui no canal. Bom, agora explicando um pouquinho, tentando explicar um pouquinho pra vocês como foi esse processo de sair do segundo pro terceiro ano. Eu acho que quem já tem um hábito, né, costume de estudar aos poucos, todos os dias, não vai sentir tanta diferença, pelo menos assim na minha visão, porque isso foi o que mais mudou, na minha opinião. Agora eu, por exemplo, que deixava pra estudar tudo de última hora, nem conto pra vocês, gente. Se você realmente tá focando no terceiro ano, eu acho que é tranquilo. Mas se você tá focando no terceiro ano e nos vestibulares, aí já começa a complicar um pouquinho, começa a ter muita coisa pra fazer, muita coisa pra estudar. A escola começa a demandar muito tempo de você, muita dedicação. E eu acho que é normal, porque a gente tá crescendo, tá amadurecendo, então meio que daqui pra frente é assim mesmo. Nossa, gente, eu tomei um choque de realidade, de verdade, quando eu fui pro terceirão, porque entendi que, tudo que eu faço agora tem consequências. Se eu não estudar pra uma prova, vou tirar uma nota ruim, eu vou ter que fazer uma recuperação, eu vou ter que correr atrás, entendeu? Não é mais tudo... A vida não é mais um morango, gente. E agora já tá na metade do ano, já passou bastante tempo, já deu pra acostumar um pouquinho. Apesar dos apesares, eu tô estudando, voltando aos poucos, porque aconteceu muita coisa na minha vida esses últimos tempos e eu tive que parar um pouquinho de estudar. Não totalmente, mas tive que me alinhar aos estudos de novo, porque, enfim, tava tudo uma bagunça. Mas agora que já tá tudo um pouco melhor, eu tô voltando a estudar e hoje nós vamos resolver, agora no caso, nós vamos resolver algumas questões da UEL. Eu tô pensando em amanhã fazer um vestibular. Ah, espera. Amanhã tem Jogo do Brasil, gente. Não vou estar estudando, mas eu vou postar aqui pra vocês. Esse vídeo vai sair depois, logicamente, mas eu vou postar pra vocês a minha maquiagem, eu me arrumando. Porém, eu vou tentar estudar pelo menos de manhã alguma coisa. Bom, o que eu tô fazendo basicamente é uma coisa mais simples, vamos dizer assim. Eu quero muito, muito, muito passar na UEL. E agora eu tô fazendo umas questões. Foi uma professora que me deu essa ideia, na verdade, fazer as questões discursivas da UEL. Então eu pego as 3 matérias que são as minhas específicas, que é Biologia, Sociologia e Português, que na minha opinião são as matérias mais chatinhas, junto com História e Química, todas. Daí eu pego essas questões, eu tô pegando até 2018, o vestibular de 2018. E daí eu pego e respondo as questões e aí eu dou para os professores corrigirem e tal, ver o que eles colocariam, como eles responderiam, se eu tô no caminho certo, se a resposta não tem nada a ver. Então isso tem me ajudado bastante, principalmente em biologia, porque, gente, eu achava que tinha que fazer uma coisa assim, não que o que eu estava fazendo estava totalmente errado, mas tinha um jeito muito mais simples de fazer, meu professor me ensinou, então... É pra isso que serve mentoria, essa ajuda com os professores. Isso, inclusive, é uma coisa que me ajudou muito no terceirão, que é as mentorias. Mas, enfim, gente. Então, como eu já expliquei pra vocês o porquê que eu estou fazendo essas questões, né? Tô focando no vestibular também. A gente vai pro computador responder algumas questões. E, enfim, vou mostrar pra vocês como eu faço. Bom, eu tenho esse caderninho aqui, que eu uso ele desde o ano passado. Ano passado, na verdade, eu usava ele pra outras coisas. Eu usava ele pra fazer resumos. E foi uma coisa muito boa, porque se eu quiser ver, até hoje dá pra usar ele pra estudar. Tem bastante coisa. Eu fazia, na verdade, até exercício nesse caderno da matéria que eu tava estudando, então me ajudou bastante. Mas agora... eu tô usando pra pegar as folhas pra responder. Esse daqui é as minhas respostas do vestibular de português de 2018, das discursivas.
E agora eu já terminei de biologia, a de sociologia eu vou deixar pra fazer durante a semana, que é um pouquinho mais, demanda um pouquinho mais de tempo, sabe? E como hoje e amanhã eu também não vou ter muito tempo, então eu vou deixar pra amanhã. Pra semana, gente. De português eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir entre hoje e amanhã, porque são questões mais fáceis, assim, pelo menos português eu sinto que na UEL, nas discursivas, é muito de interpretação e não conteúdo. Então, se você ler e você entender, você consegue responder mesmo sem ter estudado. Entre várias aspas, né? Porque é necessário estudar, mas se você estuda o básico de português, as coisas mais importantes, coesão, coerência, interpretação, você consegue responder. Então, é isso. Bom dia, gente. Meu, vocês acreditam que eu dormi de maquiagem e tudo? Ai, mas enfim, eu vou tomar meu café da manhã, depois eu vou resolver mais exercício. E aí vocês me perguntam, ai, por que você acordou cedo, né? Porque agora não são nem 8 horas da manhã, gente. Eu não consigo acordar tarde, eu acho que não é um problema. É uma dificuldade, sei lá, gente, eu não consigo dormir até tarde. Eu, tipo, posso acordar cedo e dormir depois, durante a manhã, mas eu não consigo acordar 10 horas da manhã, não consigo. Ontem eu tava resolvendo os exercícios que eu mostrei pra vocês, só que eu não terminei. Eu fiquei cansada e também eu tava editando o vídeo, então daí eu deixei pra terminar hoje. Hoje vai render bastante, porque eu já tô quase terminando o que eu planejei. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz pra poder me organizar. Gente, o que eu fiz ontem tá aqui, eu não terminei ainda, mas eu fiz um negocinho pra poder me organizar. Eu não sei se vai estar o que eu quero aqui. Deixa eu ver. É esse daqui, ó, que eu fiz. Biologia eu já fiz todas que eu planejei fazer. Português, eu acho que eu já fiz o de 2018 e 2019 e 2023, se eu não me engano. Então eu vou marcando aqui, aí quando eu terminar todas, essas daqui eu coloco aqui. Enfim, agora vamos tomar café da manhã. O que foi? Caiu.
Gente, acabei de descobrir que não tem prova discursiva de 2022 de nenhuma matéria, pelo visto. Então é menos uma pra eu poder fazer. Eu não sei onde que eu vi que tinha. Eu acho que eu só coloquei. Mas agora eu já marquei a de 2022 também. E eu acho que eu vou fazer só mais a de 2023 agora de manhã. E de tarde eu faço as de 2024, 2025 e 2026, meu Deus. Eu quero acabar isso logo porque eu tenho as de sociologia ainda pra fazer. De sociologia é um pouquinho mais... Tipo assim, pelo menos as que eu fiz até agora, que eu acho que eu fiz de 2 anos. As que eu fiz assim, gente, a minha resposta deu com umas 6 linhas. Ai, Blissa! Não. Ai, gente, meu cachorro vai ficar se coçando aqui. Para! Eu acho que isso tá me ajudando bastante, porque eu acabei de ver uma resposta que eu fiz que não tinha nada a ver. Tipo assim, eu escrevi um negócio, tava super confiante, aí eu fui ler a resposta, não tinha nada a ver com o que eu coloquei. Mas óbvio que eu não vou mudar, porque a graça de fazer essas coisas é pra eu errar e a professora me ajudar. Se eu simplesmente copiar a resposta, né, não valeu de nada. Eu quero que ela me esculache mesmo, fale, nossa, Ana Clara, você fez tudo errado e não sei o quê. Pra eu poder aprender, eu acho que eu tô fazendo com um pouco de pressa. E na prova eu tenho certeza que eu vou fazer com bastante calma. Aí eu tava pensando aqui, gente, esse vídeo eu fiz, mostrei eu estudando, o que eu tô fazendo pra UEL, só que não é só a UEL que eu tenho que estudar, eu tenho que estudar pra escola também. E daí eu tava pensando, que tal se no mesmo vídeo eu desse dicas de estudo pra vocês? Gente, então, basicamente, se eu fosse dar alguma dica pra vocês, é fazer exercício, porque eu acho que é o que mais ajuda. Você pode ter visto a aula do professor, ter entendido tudo, só que se você não colocar na prática, eu acho que fica muito subjetivo, sabe? Tipo, é uma coisa que você entendeu, mas se alguém te perguntar, você não tem certeza, sabe? Eu acho que é muito legal fazer exercício. Eu lembro que quando eu tava, assim, muito empenhada na escola, esse ano, eu pegava a apostila, né, depois de ter visto as aulas dos professores e fazia uns 10 exercícios da matéria. E isso me ajudou muito, porque muita coisa eu aprendi, gente. Nossa, eu tava me sentindo um Einstein. E principalmente em exatas, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Só matemática que não, né? Mas física, química, até biologia, que é... biológicas? Ai, gente, sei lá, me perdoem, mas... Enfim, foi uma coisa que me ajudou muito, 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 muito. Fazer papelzinho, gente, tipo assim, só que com a matéria. Então, é legal porque fica pequenininho. Você vai colocar as informações mais importantes. É tipo um flashcard, não sei se vocês já ouviram falar sobre. Mas pesquisem aí, é muito legal. Você pega um papel pequeno e escreve as informações mais importantes sobre o assunto. E aí, quando você precisar, você só pega e olha, lê, já saber as informações mais importantes, o que é mais pertinente sobre aquele conteúdo, né? E eu acho que isso facilita muito o estudo, deixa ele muito mais rápido, muito mais dinâmico também. Eu já faço... Por exemplo, nesse caderno aqui que eu mostrei pra vocês, gente, eu fazia os resumos grandão. Ajuda, mas se você quer algo mais rápido assim, faz o flashcard, que ajuda bastante. Eu faço com algumas matérias quando eu tô estudando. Por exemplo, história é um negócio que eu acho que usa muito flashcard, pra mim, pelo menos, porque às vezes a história, né, ela vai sequencial, então você precisa saber muitos fatos antes para chegar no que é hoje, né? Você precisa ter todo um repertório antes para poder entender o porquê que aquilo aconteceu, como aconteceu. Daí eu acho que é muito interessante usar o flashcard nessas horas, porque daí você vai compactando os conteúdos anteriores, e aí quando chegar no conteúdo que você precisa, você já sabe o porquê que aquilo tá acontecendo. E história, eu sinto que é muito útil isso. Outra coisa que eu daria de dica, fazer ou ter contato com aquele conteúdo, com qualquer matéria todos os dias. Então, agora eu tô de férias, porém eu pretendo, né, continuar tendo contato com os estudos, principalmente porque é meu último ano já. Se eu continuar estudando, me esforçando bastante, eu passo no vestibular, aí acabou, é só faculdade. Meio que assim, gente, na reta final você só quer que acabe logo. Então, por mim, não tem nem problema estudar nas férias. Claro que eu não vou estudar o dia inteiro, porque não tô no período de aula. Férias é justamente pra descansar. Mas assim, ter um contato ali, não perder o costume, porque depois pra voltar é um saco. Pelo menos pra mim, gente. Nossa senhora, eu lembro que eu voltava das férias, assim, acabada. Demorava uns 2 meses pra eu poder voltar
né, a pegar o jeito do começo do ano. E olhe lá, né? Mas eu acho que é isso. Fazer flashcards, fazer resumo, fazer bastante exercício, porque é exercício que vai realmente avaliar se você entendeu, se você não entendeu, o que você tá com dúvida. Enfim, essas são as minhas dicas como uma pessoa que tem muita dificuldade para estudar, mas que tenta usar algumas estratégias aí para melhorar os estudos. E outra dica, gente, que eu daria é quando vocês estiverem estudando, por exemplo, alguma matéria que tem muita coisa para ler, como história, geografia, às vezes até literatura. Literatura tem bastante coisa para ler, né, de fato. Mas usem, se eu não me engano, o nome da técnica é técnica do Pomodoro, que você coloca um tempo para fazer os estudos, por exemplo, uns 25 minutos, e aí você para 10 e volta, e aí para, e aí volta. Eu acho que isso ajuda muito pra gente não ficar só estudando, porque cansa, só que não pode ficar muito tempo descansando também, senão a gente perde o fio da meada. Então, acho que essas são as dicas que eu daria pra vocês que têm dificuldade para estudar ou, sei lá, querem novas estratégias para estudar. Essas são as que eu uso e as dicas que eu daria para você. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que eu consiga terminar logo essas discursivas da UEL para eu poder estudar outras coisas também. Mas enfim, foi esse o vídeo. Um beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!